Abra comigo, por favor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos começar a exposição desse capítulo e vamos ver a primeira parte dele, do verso 1 até o verso 9. Atos 17, de 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia: Ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus bendito, nós rogamos a Ti que o Senhor possa abençoar esse momento em que vamos ouvir a pregação do Teu Evangelho, o anúncio, Senhor Deus, das maravilhas prometidas em Cristo, o perdão dos nossos pecados, a justificação deles, a obra de redenção, de adoção, santificação, glorificação, e também o anúncio contra aqueles que, de algum modo, negam o Teu Filho. Usa, Senhor Deus, o Teu servo poderosamente. Também, Senhor Deus, faz com que o Teu Espírito, com total liberdade no nosso meio, possa agir para nos corrigir, para nos exortar, para nos animar, para salvar, para redimir. Tudo isso, Senhor, te pedimos, porque cremos na obra do Teu Filho e que ela é a razão de estarmos aqui para Te cultuar. Fala-nos, ó Deus, porque somos Teus servos e Te ouvimos. Amém. É muito comum nós conhecermos pessoas que começam trabalhos e no meio do trabalho ele já passa para outro trabalho, ele desiste, ele tem um empreendimento, então ele deixa o empreendimento pela metade, ele já toma outro. E é uma pessoa que vive de planos, uma pessoa que tem muitos sonhos e que tem a capacidade, muitas vezes, de implementá-los, mas quase nunca a condição de perseverar. Isso é uma característica muito comum e é uma característica não positiva. Porque se esse sujeito ele é solteiro e ele começa atividades que deixa pelo caminho, então, na sua solteirice, dificilmente ele vai angariar algum recurso para que possa buscar o casamento. E aqui uma orientação para os jovens é: comece e termine. Não deixe as coisas pela metade. Você começou, você termina. Óbvio que nós não estamos falando aqui de início de empreendimentos pecaminosos. Ora, se você começou o pecado, essa regra não vale. Não começou, termine. Não. Mas em tudo aquilo que é justo, em tudo aquilo que é lícito, e você percebe que se você deixa pelo caminho, é simplesmente por uma característica de falta de perseverança, a orientação é: começou, termine.
Começou o curso, termine. Começou a se relacionar com alguém, termine de uma maneira correta, leve à frente. Se percebe que não dá certo, termine também da maneira certa. Não deixe as coisas pela metade, não deixe as pessoas esperando você. Você começa uma conversa com alguém, termine a conversa. Você lança uma proposta para alguém, resolva como é que aquilo ali vai se transcorrer. O que você não pode é simplesmente deixar e abandonar as coisas. Porque isso é o mais fácil. Isso é sempre mais fácil. Começar a vida cristã e deixar pelo caminho, começar um projeto e deixar pelo caminho, tudo isso é muito fácil. Você quer ter uma inspiração, né, um modelo a respeito de começar e terminar, lembre-se do nosso Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Até hoje, Deus nunca deixou a sua obra pela metade. Quando Ele começou a criar, Ele terminou a criação. Quando Ele prometeu Cristo, Ele desenvolveu todo o sistema sacrificial até Cristo vir. E quando Cristo veio, Ele também não deixou a obra pela metade, mas foi até a cruz. Veja, até essa expressão até é para deixar claro que Ele foi até lá. E chegando lá, Ele não voltou, Ele foi até a morte. E da morte, Ele sofreu as angústias do Hades. E de lá, para a eternidade, ressurreto. De onde hoje governa a igreja e abençoa a igreja. Essa história referencial é o motivo pelo qual nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos. Porque Cristo não deixou sua obra pela metade. Porque Deus não deixa sua obra pela metade. Mas Ele completou na cruz e depois da ressurreição. Então Ele volta para dizer ao povo, o seu povo, no início de Atos dos Apóstolos, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É por isso que faz sentido esse livro. Porque são os atos do Senhor Jesus Cristo por meio dos apóstolos. Os apóstolos que aprenderam do Senhor também não deixam as suas obras pelo caminho. Está aqui Paulo, vagando de cidade em cidade. Capítulo 16, 15, muita tribulação na igreja, especialmente o 16, perseguição, tentativa de homicídio, todos os tipos de males que foram lançados contra a igreja, mas no meio de tudo aquilo, Paulo, Silas, Lucas continuavam a pregar o evangelho. Nunca pensaram em desistir. Teve um que tentou desistir, Marcos. Nós já vimos durante a exposição. Ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Lá na frente ele vai voltar. Ele vai se arrepender. E ele vai ser tratado pela igreja. E vai continuar a perseverar na luta. A abertura do texto de Atos 17 nos lembra toda essa verdade, quando diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. A última cidade, Filipos, algo em torno de 160 quilômetros aqui de Tessalônica. Então eles andaram muito. Veja, 160 quilômetros hoje de carro é uma distância já considerável, mas você acha que é perto. Agora você imagina a época dele. Perigo de morte, perigo de assalto, poucos recursos, no sol, na chuva, em toda situação. E eles estavam lá, perseverando na obra. Porque eles sempre se lembravam, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não é do feitio dos crentes, não é da natureza do crente deixar a obra pela metade. Se você tem essa característica na sua vida, repense a sua vida. Isso é mais comum na idade da juventude. Houve um tempo na minha vida que eu era exatamente assim. Exatamente assim.
No meio do curso, deu vontade de desistir. Graças a Deus consegui terminar. Começa uma coisa e você, no meio, começam a ter dificuldade. A primeira coisa que você quer é desistir. Mas essa deveria ser a última. Eu tenho que prosseguir no caminho. Então Paulo chega a Tessalônica com aquela comitiva. Preste atenção que agora, quando Lucas, que escreve o texto, ele num breve momento, ele se incluía sempre, né? Ele estava dizendo nós, agora ele não fala mais nós. Agora ele está dizendo sempre, veja, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram. Quem chegaram? Eles chegaram. Ele não fala mais nós chegaram. Nós chegamos. O que é isso? É porque provavelmente Lucas agora ele está se afastando, ele está indo por outro caminho, tratando de outras coisas do reino de Deus. E ele agora não faz parte imediatamente da história que está sendo dada aqui. Foi difícil em Filipe, não vai ser fácil em Tessalônica. Eles vão começar a pregar o evangelho e não vai ser fácil. Onde é que se começa a pregar o evangelho quando você não tem uma igreja ainda estabelecida? Veja o verso 1. Onde havia uma sinagoga de judeus. Quando isso vai acontecer? Verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados. Onde ele vai pregar? Ele vai procurar um lugar onde os crentes estejam reunidos. Os crentes que conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam o evangelho ainda. Que conheciam o Antigo Testamento, mas não conheciam o evangelho. E o sábado era o melhor dia para fazer isso. Os irmãos sabem aqui, nós estamos num texto que é a transição do Antigo para o Novo Testamento. Então você vai ter ainda comunidades que se reúnem aos sábados. Imediatamente, quando ouvem a pregação, eles saem do sábado e eles começam a se reunir no primeiro dia da semana. Por que Paulo vai para a sinagoga? O que é que ele vai fazer lá? Lembre, Paulo, ele era um rabino, ou seja, ele era mestre em Israel. E todo rabino tinha a oportunidade de falar na sinagoga. Não é como hoje, que as pessoas dizem assim, porque eu sou crente, então me dê uma oportunidade, pastor, para eu dar um versículo, para dar uma saudação, tem essa história, né? Uma saudação para a igreja. Então, quando você vê Paulo entrando numa sinagoga e falando, não é porque era esse o procedimento. Quem chegava falava, mas é porque Paulo é um rabino reconhecido. Foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos da história de Israel no primeiro século. Então não é qualquer um que vai falar. Quem fala é alguém que tem autoridade para falar na igreja. O que é que Paulo fala nessa igreja? Verso 2. E por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Por 3 sábados arrazoou com eles. Às vezes você prega uma vez e resolve. Mas às vezes você tem que, mais uma vez, pregar a mesma coisa para a igreja. É por isso que às vezes a gente, quando ouve pregações em temas repetitivos, e o questionamento é porque não sai desse tema. Será que esse tema foi resolvido já? Será que você aplicou tudo o que o Evangelho diz a respeito desse tema na sua vida? Eu tenho minhas dúvidas. Então é por isso que é necessário voltar a alguns temas que são urgentes para a igreja. Mas esse é o mais urgente de todos, porque esse é o tema da igreja. Existem várias temáticas da igreja, existe um tema na igreja, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse não é pregado por 3 domingos seguidos, mas todo domingo. E como ele é pregado? A expressão que é usada aqui é arrazoou. No verso 3, expondo e demonstrando. O que é que Lucas está deixando aqui expresso
Paulo, quando pregava, usava a razão. A pregação, ela não é contra a razão. Fé e razão não são inimigas. A fé, ela é buscada de uma maneira racional. Como é que eu me converto? Para a conversão, você precisa ouvir o Evangelho, certo? Mas como é que você conhece o Evangelho? Num texto. Não é uma coisa espirituosa que desce alguma coisa sobre você, então é iluminado o seu ser e agora você é crente. Mas é lido um texto, mas é explicado um texto, é aplicado o texto. E a tua razão, quando encontra a obra do Espírito Santo, no mesmo momento, por meio da palavra, há conversão. É por isso que determinado comentarista diz assim: não há discussão entre fé e razão. Mas devemos usar a razão para explicar e aplicar a fé. Eu não tenho nenhum tipo de dificuldade com a razão. Quando é que se tem? Quando é que a igreja passa a ter esse tipo de argumento de que, veja, a lei mata, mas o Espírito vivifica, esse tipo de uso inadequado da palavra de Deus? É quando eles não usam a razão. É quando a razão foi retirada da igreja. É quando o culto não é mais racional, mas é tudo ilógico. E aí, quando você vira a igreja de cabeça para baixo na subjetividade, então tudo pode. Quem vai dizer o que é certo e o que é errado? Você não tem mais como raciocinar. A razão foi colocada do lado de fora da igreja. E agora vale tudo. Vale o sujeito marchar, vale o outro se jogar no chão, vale alguém começar a levantar no meio da igreja e dar profetada. Porque tirou a objetividade. Não tem mais limite. A palavra de Deus, o testemunho do Senhor, imagine, é como uma barreira. Você tem uma represa e você tem uma barreira. A palavra de Deus é essa barreira. Quando é que a represa está segura? Quando a barreira está de pé. Quando a igreja está segura? Quando a lei de Deus está de pé. Quando a igreja está em insegurança, uma rachadura nessa barreira, e você vai ver a tragédia na igreja. Água morra abaixo, ninguém segura. Uma igreja sem os limites do evangelho, ninguém segura. Então Paulo, quando ele vai pregar, ele arrazoa, ou seja, ele explica, ele expõe, ele traz a razão dos irmãos para compreenderem. Porque como é que eu creio? Eu creio porque eu compreendi. Agora, por que muitos compreendem e não creem? Porque não é só a razão. É a razão e o Espírito. O homem, quando foi criado no estado de perfeição, ele tinha uma característica única. Só Adão tem. Tinha, no caso. Porque Adão tinha a lei de Deus. E sendo ele reto, ou seja, justo, e se submetendo à lei de Deus, tudo que ele fazia era submisso à lei de Deus. Alguém que é submisso à palavra de Deus, a razão dele serve ao Senhor. As suas afeições são controladas por uma razão que está debaixo da palavra. Os seus sentimentos, as suas preferências, o seu coração, os seus projetos, tudo está submetido à palavra. Ele pensa racionalmente na palavra. Agora experimente você cair num pecado e veja como sua mente vai começar a pensar. Você não deixa de pensar quando você peca, mas você deixa de pensar biblicamente. E aí você começa a raciocinar, e aí a teologia muda. Veja só como isso é grave. O sujeito, ele tem uma teologia. Quando ele cai no pecado, ele muda a teologia e ele adapta a teologia para que caiba no pecado. E aí você vai conversar com ele, a gente vê isso muito no gabinete pastoral.
Alguém que é firme na teologia, mas quando ele cai no pecado, vai embora. Não é que ele não tenha razão, no sentido, não é que ele não está sendo racional, mas é que a razão dele deixa de ter sabedoria, porque é uma razão fora da palavra. E a razão, quando se distancia da palavra, ela é tolice. Satanás argumenta racionalmente num sentido, irracionalmente em outro. Racionalmente, porque ele pensa e argumenta, estrutura pensamentos. Mas ao mesmo tempo, irracional, porque o que sai da boca dele é tolice. Se você está sendo, de alguma maneira, sondado, tentado por alguma coisa, e você tem percebido que o teu pensamento começou a mudar, e que a tua teologia também começou a mudar, e que você está questionando coisas que para você há pouquíssimo tempo estavam firmadas, antes que você me chame no gabinete, pare agora e veja onde você caiu. Porque o problema já está no teu coração. Paulo não tinha problema nenhum com a razão, porque essa razão servia à fé. Toda razão que não se submete a Deus é tolice. Qual era o conteúdo da mensagem racional de Paulo? Observe verso 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Parece ser muito simples, né, a pregação de Paulo, e é. Mas lembre de um detalhe. O que é que Paulo tinha em mãos para servir de base para a pregação? Ele tinha o Antigo Testamento. Quando ele está falando aqui as Escrituras, você está aqui no livro de Atos ainda. Né? Faltam as cartas, falta Apocalipse, falta, né, os escritos todos do Novo Testamento. Você não tem quase nada ainda. E ele está dizendo que ele pregava Cristo. E não só isso, o que é que ele pregava a respeito de Cristo? Que era necessário que o Cristo padecesse e que ressurgisse dentre os mortos. Ele dizia, esse Cristo anunciado no Antigo Testamento é Jesus. Ele conseguia conectar a expressão do Antigo Testamento a respeito do Messias com a história de Jesus Cristo. Lucas já havia feito isso, né, registrado isso no seu Evangelho. Final do Evangelho de Lucas, abra comigo. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Por onde Cristo começou a falar a respeito dele? Começando de Moisés. Então, quando se prega no Antigo Testamento, a pregação do Antigo Testamento precisa necessariamente revelar Cristo. Porque o que estava sendo falado no Antigo Testamento era a respeito dele. Então, Paulo tinha em mãos o Antigo Testamento e dizia, esse Cristo é Jesus. Ele volta ainda no mesmo capítulo 24, verso 44 em diante, ele diz assim, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos
Salmos, ou seja, no Antigo Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Cristo pregou expondo a palavra a partir do Antigo Testamento, e o Espírito de Deus, como é dito aqui no verso 45, abriu o entendimento para compreenderem razão e fé. Não é razão e fé, é razão e fé. Era exposta a palavra e o Espírito fazia com que eles compreendessem. O Cristo que estava revelado na história e o meu Redentor. Exatamente aqui onde mora o perigo dos liberais. Porque eles separam a história do Cristo e a mensagem do Cristo. Veja que sutileza. Se você pega um comentário de um liberal, de alguém que não crê na inspiração da Escritura, ele diz simplesmente o seguinte: existe o chamado Cristo histórico, esse é inegável. Nasceu, viveu em Israel e morreu. Isso ninguém nega, isso é o chamado Cristo histórico. Mas existe também o chamado Cristo querigmático. Querigma é a palavra, né? É a palavra revelada. Então o que é o querigma? É o Cristo que foi revelado, que você diz: esse é meu Senhor. Ele disse: Cristo viver e morrer é uma coisa, Cristo ressuscitar para te salvar é outra. Então este é verdade, este aqui é mito. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou por nós, é vã a nossa fé. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Se ele não ressuscitou, não só ressuscitou por mim, se essa não é a minha mensagem, se esse querigma não é meu, então não tem sentido a nossa religião. Paulo disse: esse Cristo que vocês estão lendo, esperando ele vir, ele já veio. E esse é o teu Redentor, creia nele. Você entende a importância que a palavra de Deus seja exposta todo domingo. Não assuntos a respeito da palavra, não assuntos a respeito do Evangelho, mas o Evangelho tem que ser pregado. Hoje, à noite, muitas igrejas vão estar ouvindo o sermão 7 Passos para a Felicidade. Como se livrar da angústia, como não cair na depressão, como sair da depressão. São temas. Qual o problema nisso? É porque não é uma fórmula para você sair dessas situações, mas é uma história que te faz sair dessas situações. Ou você prega Cristo e esse ressurreto, ou não há esperança nem para o casamento, nem para aquele que está completamente atolado em algum problema psicológico. Não há esperança para essas pessoas, se não houver a pregação do Cristo morto e ressurreto. Foi exatamente isso que Paulo pregou. Voltando lá para Atos 17. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: ele é o Cristo Jesus, quem eu vos anuncio. O que é que aconteceu? Qual a consequência da pregação? Versos 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão dos gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Note que sempre que a igreja ela vai ser descrita, não se tem a descrição de um formato de pessoas, mas diversos tipos de pessoas. Sempre que a Bíblia vai falar da igreja é assim. Não são os brancos que creram no Senhor, não são os pretos que creram no Senhor,
não são, né, aquele tipo de hippie que creu no Senhor, não é o jovem, não é a mulher, mas são todas as classes de homens que formam a igreja. E por que essa insistência numa lista e não numa descrição única? Meu irmão, para que você nunca se esqueça do que a igreja é formada. A igreja é formada de mulheres, de homens, de gente de todas as nações e de todas as classes sociais. E é por isso que lá em Apocalipse, quando vai ser citada a igreja glorificada, ele diz, né, diante do Cordeiro estão homens de todas as tribos, raças, nações, línguas. Essa é a igreja. A igreja é isso. E agora eu queria lhe chamar a atenção para uma tendência forte do nosso meio. Se a igreja é diversa, então por que nós separamos tipos de igreja? Tem igreja do surfista, que o púlpito é uma prancha. Tem a igreja do tatuado, que o pastor é tatuado. Tem a igreja da juventude, onde tem 1 hora de louvor e 5 minutos de palavra. Tem a igreja, né, para incluir, todos participam da igreja. Não é assim que se forma a igreja. Mas o que tem que acontecer é que dentro de uma única congregação, você tenha todas as tribos. Não é separando a igreja que você vai fazer uma igreja, mas é unindo pessoas diversas que vai se dar a igreja. No céu não tem um departamento infantil, o departamento jovem, o departamento do tatuado, o departamento do sem tatuagem. No céu só tem os santos lavados e remidos no Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Essa é a diversidade da igreja. Mas na pregação, a resposta não é só essa de crer. Não são todos que vão crer. Ele está dizendo aqui que todas as classes de pessoas podem crer e têm crido. Mas tem aqueles também que se opõem. Verso 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Quem está começando aqui, quem lidera o motim? Os judeus. Eles vão acusar os crentes de quê? De perturbarem a cidade. E o texto deixa claro que quem está perturbando a cidade são eles. Eles que alvoroçaram a cidade. Então eles estão acusando daquilo que eles mesmos fazem. E os judeus tinham uma especial, tinham uma raiva especial de um tipo de crente, do que era judeu e se converteu. Então Paulo não é um simples crente que era judeu e se converteu. Paulo era um mestre da lei no judaísmo que agora está publicamente anunciando Cristo como seu Senhor. Então era o auge do ódio. O que é que eles vão fazer quando eles têm ódio? O que é que o mundo faz quando tem ódio da igreja? Eles vão se cercar das piores pessoas da sociedade. Quando o intuito é derrubar a igreja, e quando o intuito é fazer mal aos princípios bíblicos, os ímpios eles reúnem as classes mais baixas da sociedade para se levantar contra a igreja. Quem são eles? São descritos aqui, veja. Homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba. Veja, é como se fosse uma quadrilha, como se fosse uma rebelião de uma multidão, que fazia parte da malandragem da sociedade, e homens maus.
Existem algumas traduções que vão dizer os vadios da cidade, os desocupados da cidade, não é isso? Algumas traduções vão dizer isso aí. Quem são nossos inimigos? Os desocupados, os vadios, os malandros. Esses são nossos inimigos. Isso conforta o nosso coração por um lado, porque não são os santos que estão se levantando contra a igreja. Não são trabalhadores que se levantam contra a igreja. Não são homens de bem da sociedade que se levantam contra a igreja. Mas a malandragem, o desocupado. Como é que eles fazem? Eles têm uma causa. A grande causa da nossa época é você defender o aborto. Um dos exemplos. Se defende o aborto. Quem defende o aborto? Malandro e desocupado. Quando eles fazem os seus motins e suas rebeliões? Na porta das universidades, na porta dos locais onde há julgamento. Como eles se apresentam? Eles se apresentam, por exemplo, não só nesses lugares, mas em marchas, como a marcha, do orgulho gay. E eles vão nus, como animais, ter relação sexual em público, porque eles estão lutando contra a igreja. Uma pessoa dessa lhe atinge, malandro, vagabundo, gente que não presta, é a escória da sociedade, são os nossos inimigos. São os nossos inimigos, descritos aqui e revividos hoje. Quando é que eles se ajuntam para fazer isso? Dia de semana, na hora do trabalho. Muitas dessas reuniões são em dias de semana, atrapalhando você, trabalhador, que quer ir amanhã para o seu emprego. Quantas vezes, dia de semana, você está querendo ir para um lugar, está Floriano Peixoto fechada, porque os vagabundos desocupados estão lá. E você que quer trabalhar não pode. Essa é a linguagem da Bíblia, não é minha linguagem. Malandro, desocupado, é a linguagem da Escritura. Isso dá um conforto muito grande. Os santos, os justos, trabalham, são honestos, não dão problema para o Estado, e estão querendo cumprir sua obrigação. E eles que estão defendendo aborto, homossexualismo, todo tipo de desgraça nesse mundo, eles estão lá tentando impedir a igreja. É sempre assim. Eles vão para a porta dos palácios lá em Brasília, fazer arruaça, quebrar vidro. Quem são eles? Que dia eles estão fazendo isso? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas no domingo, que seria errado, mas eu digo assim, final de semana, que eles teriam um tempo para isso. Eles não fazem. Porque é hora deles deixarem de trabalhar, porque o vagabundo trabalha nisso, e eles vão curtir a vida. Descansar sem trabalhar. É isso que acontece. São esses aqui os inimigos da igreja. O que é que eles tentam fazer? Incriminar um pai de família. Jason, esse homem piedoso, que morava em Tessalônica, um homem de bem, ele vai ser desmoralizado na casa dele. Veja, verso 6. Final do verso 5 e início do verso 6. Alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason. Procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes têm transtornado o mundo. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Como essa carta, como esse texto se deu em Tessalônica, e Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica, eu queria que você abrisse na primeira carta, capítulo 1, para você ver como é que Paulo cita essa situação. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Verso 8.
Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Como foi que foi a repercussão? E como deixando os ídolos vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Isso aqui foi o que realmente aconteceu quando os apóstolos chegaram. Houve uma mudança, houve um alvoroço, sim. Eles deixaram os ídolos e passaram a cultuar o Senhor. Há um alvoroço no nosso coração quando nós conhecemos o Evangelho. Você fica inquieto. Você quer dizer a todo mundo, é um negócio impressionante. Você se converte, você quer sair dizendo a todo mundo que você é crente e levar todo mundo para a igreja. É um alvoroço isso. Mas esse foi o alvoroço que aconteceu. Mudança de vida, piedade, santificação. Eles nunca se levantaram contra as autoridades constituídas. Então o que estão fazendo com Jason é mais uma injustiça. Entrando na casa dele, assaltando a casa dele, procurando os apóstolos. Não encontraram os apóstolos, levaram um pai de família. Não se desmoraliza um pai de família na sua casa. Matthew Henry diz, é o castelo do homem, é a sua casa. O homem é o rei daquele lugar. Meu irmão, não importa o tamanho da sua casa, se é grande ou é pequena, se é de rico ou de pobre, tua casa é o teu castelo. Não permita que ninguém te desmoralize, nem teus filhos, nem tua esposa, nem teu inimigo, ninguém. Eles entraram e desmoralizaram esse homem. Mas Deus estava vendo tudo isso. Então Jason é levado. A acusação é que ele tem se juntado aos perturbadores do mundo. E o problema é que ele os hospedou, veja verso 7, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Qual é o medo deles, né? A acusação o problema aqui é o seguinte, eles têm outro rei. Isso aqui é uma insurgência contra César. Você quer fazer um indivíduo que tem poder ter medo, diga que alguém está tentando, né, se insurgir contra ele. Pronto, ali está feita a confusão. Quando alguém tenta, de algum modo, sorrateiramente, destruir um governo, o governo tem a obrigação de ir lá e destruir a pessoa, se essa maneira de ser feita é sorrateira e para tomar o poder. Mas o que é que está acontecendo aqui? Cristo é rei, fato. Mas ele sempre disse, o meu reino não é deste mundo. Paulo vai ensinar lá na carta aos Romanos, capítulo 14, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Senhor. Isso é o reino de Deus. Então, eles não precisam temer Cristo. Cristo é Senhor sobre eles. Eles não rivalizam. É por isso que o Salmo 2 diz que eles se enfureceram, os reis da terra, e se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas não há rivalidade. Porque em seguida o mesmo Salmo diz, o Senhor zomba deles. O Senhor ri deles. Deus estava com toda a história nas mãos. Eles humilharam Jason e perseguiam os apóstolos. Veja o que é que vai acontecer no final. Verso 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Os juízes não eram tão ímpios quanto os seus acusadores. Os juízes desses homens não eram tão ruins quanto os seus acusadores. O livro de Provérbios diz, o Senhor tem o coração do rei em suas mãos. Ele inclina para onde ele quer.
Dessa vez, a injustiça não prosperou. O Senhor tinha muita coisa a fazer ainda por Paulo. Então eles foram soltos. Jason e todos os demais foram soltos. Não com propina, não com malandragem, mas segundo a lei, pagou a fiança. Você era escravo do pecado. E você servia ao pecado. E você não foi preso ao pecado injustamente. Mas pelo seu próprio erro, você virou escravo. O Senhor pagou a tua fiança e te libertou. Não fique pelo caminho. Se Deus pagou a tua fiança e você hoje é livre, não fique pelo caminho. A história aqui vai continuar. Paulo, Silas e os apóstolos não vão parar. Porque só tem uma coisa que cala a boca da igreja, não são os homens, mas o temor dos homens. A injustiça nunca calou a boca da igreja, mas o temor de homens sim. Fiança paga, apóstolos soltos, a história vai continuar. Eles não vão desistir até chegarem aos confins da terra. O que é que tem te impedido de continuar? É a injustiça? Falta de oportunidade? São os obstáculos próprios da vida? Esses homens tinham muitas vezes mais do que você tem essas coisas. Nunca desanimaram. Você está desanimado na vida cristã? Lute contra o seu desânimo. Não deixe essa obra pela metade, mas prossiga com o auxílio do Senhor. Os inimigos têm se levantado e você tem ficado envergonhado? Quem são os teus inimigos? Malandros, desocupados, que fazem uma turba contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós vamos cantar agora que o Senhor vai zombar deles e que o Senhor ridiculariza os nossos inimigos. Se eles não beijarem o filho, eles vão provar da ira do Senhor. Mas se você ficar pelo caminho, é você que vai provar da ira do Senhor. Anime-se, meu irmão. Siga em frente. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Convido o nosso presbítero André a orar pela pregação do Evangelho. Senhor, como é desafiador, Senhor, escutar a Tua voz hoje, mostrando, Senhor, como muitas vezes nós não completamos, Senhor, as obras que nós nos propomos a realizar, Senhor. E isso, Senhor, é em vários aspectos da nossa vida. É um livro que nós dizemos que vamos ler. É um estudo bíblico, Senhor, que vamos realizar na nossa casa. Às vezes que vamos ler a Bíblia, Senhor, durante o ano. E todos esses planos, Senhor, que aparentemente são simples, mas nas dificuldades mínimas, Senhor, que acontecem, nós vamos deixando de lado. É assim também no trabalho. E as coisas parecem que vão tomando conta da nossa vida, Senhor. E parece que nada que nós nos propomos a fazer, nós realizamos, Senhor. E quando nós reagimos dessa forma, Senhor, nós não espelhamos
o teu Filho Jesus Cristo para esse mundo. Porque o teu Filho, Senhor, quando ele veio fazer a obra, ele fez não só completo, Senhor, mas fez perfeitamente. Nos ajuda, Senhor, na maior dificuldade que nós temos, que é nessa caminhada cristã, a perseverar, Senhor, na nossa vida espiritual. Nos planos, Senhor, que traçamos, seja de oração, de leitura, de devocionais, Senhor. Esses planos, Senhor, são os maiores que nós podemos ter e são os mais benéficos, Senhor, para a nossa alma. E por isso nos ajuda a cumprir todos eles, Senhor. Ajuda-nos também, Senhor, nesses planos que nos auxiliam na vida material, Senhor. Nos nossos trabalhos, nos nossos estudos. Para que em cada passo, Senhor, que nós venhamos a concluir, em cada projeto, Senhor, que nós venhamos a concluir, nós possamos espelhar o teu Filho Jesus Cristo. É verdade também, Senhor, que no meio do teu povo, ou daqueles que dizem ser teu povo, Senhor, como os judeus diziam, esses judeus que se rebelaram contra tu e que escutamos esta noite, Senhor. Pessoas no nosso meio, Senhor, ainda no nosso tempo, têm se juntado com os malandros, têm se juntado, Senhor, com os vadios, no seio da tua igreja, para atacar a verdadeira igreja, Senhor. Dá o pago desses homens, Senhor. Quebra-lhe os queixos, cala a boca deles, Senhor. E faz com que a igreja verdadeira, Senhor, o teu povo, anuncie o evangelho do Cristo Jesus, esse que padeceu, Senhor, é verdade, mas que ressuscitou e reina sobre toda a terra. Nos auxilie então, Senhor, a colocar essas verdades nas nossas vidas. E que a cada um de nós o Senhor possa ajudar. Porque nós temos certeza, Senhor, que aqueles que são teus eleitos, o Senhor há de completar a obra. Nisso nós esperamos, Senhor. Em ti nós temos esperança. No nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei de toda a terra, nós oramos. Amém.